Bom, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Provavelmente você não me conhece, eu me chamo Lauri. Bom, e não é de hoje que a gente sabe que o mundo tá um verdadeiro caos. E eu tô aqui justamente para te ajudar a despertar e não ser consumido, né, por essa energia caótica que tá no mundo. E bom, no vídeo de hoje eu vou te explicar o que está acontecendo. Nowadays, we are not threatened by elementary catastrophes. The world hangs on a thin thread, and that is the psyche of man. Bom, para começar, você precisa entender o que significa a palavra psique. A psique da humanidade, que vem do grego, traduzindo do jeito mais simples, seria basicamente a mente. A nossa mente, tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, nossos pensamentos, sentimentos, tudo que você quer ou pretende fazer sempre é realizado primeiro na sua mente. Ou seja, tudo passa antes pela sua psique. Bom, para você entender mais ou menos o que seria psique, seria mais ou menos essa força invisível do mundo, essa força invisível que atua no mundo. Bom, se você conhecer, pode ser parecido com o plano astral, o plano etéreo, ou também dá para entender a psique sendo o mundo das ideias de Platão. Elas têm bastante semelhança. E sabendo esse básico da psique, a gente passa para a palavrinha aion, que vai ser muito importante para a gente entender esse caos que está acontecendo. Que bom, a humanidade gosta de separar as coisas em períodos, temos períodos históricos, artísticos, e bom, e o aion entra exatamente nessa parte, onde do grego antigo significa uma era ou um tempo, o que entra bastante nesse rolê dos períodos. Então, na filosofia esotérica de Telema, os aions servem justamente para explicar essa psique, né, esses períodos da psique da humanidade. Vamos falar mais ou menos assim. Enfim, a palavra aion ela também tem outros significados, ela tem, na verdade, diversos significados em vários lugares. Na astronomia, astrologia, ela significa um período de tempo, né, que seria 10 elevado a 9, para fazer cálculos astronômicos grandes, de quantidades de tempo muito grandes, né? A humanidade tem vários períodos, períodos históricos, períodos artísticos, que podem ser traduzidos, esses períodos, como os aions. Porém, só que da psique da humanidade, como a humanidade foi mudando essa mentalidade dela. Enfim, ela tem muitos significados, mas a gente vai tratar especificamente da filosofia esotérica de Telema dela, aonde foi desenvolvida por um ocultista aí até que bem famoso, chamado Aleister Crowley, lá por volta do século XX, mas ele também não é o único que abrange, né, esses sistemas aiônicos. Afinal, tem um outro cara chamado Peter Carroll, que também no livro Liber Null e Psiconauta, ele também faz, né, esse adendo a esses aions, períodos da psique da humanidade. Então, de um lado a gente tem a filosofia de Telema e o outro a gente tem a filosofia do Peter Carroll, né, onde a gente vai meio que juntar esses dois, onde em Telema são abordados entidades egípcias para explicar esses aions, enquanto Peter Carroll já associou esses aions a períodos espirituais. A gente vai falar exatamente sobre eles, juntando com os períodos históricos para vocês terem mais ou menos uma noção em que período histórico mais ou menos, né, a humanidade teve essa virada de chave para mudar a psique dela. Então vamos começar com o primeiro aion, o aion da magia, onde a espiritualidade que dominava o mundo era o xamanismo, né? Muita gente quase nem conhece qual é a função dessa espiritualidade, né? O xamã. Em Telema, esse aion, esse primeiro aion, se dá à divindade egípcia Isis, né? Uma deusa da magia, da proteção, da cura, né? Uma deusa que representa bastante essa energia da natureza. E no período histórico a gente está ali no período paleolítico, né, na pré-história, onde a humanidade dependia muito da caça, da pesca, da colheita, e foi ali mais ou menos o período onde a humanidade descobriu o fogo. Então o tempo se passa e a humanidade vai evoluindo e eles deixam de ser nômades, ou seja, eles ficam em um lugar só. E assim a gente passa para outro período,
né, onde a humanidade para de fazer essas coletas, né, dos alimentos e passam a então a parte da agricultura, onde eles plantam os próprios alimentos em um único local, aonde chega o segundo Aion, o Aion da Grande Mãe, representando a espiritualidade do paganismo, né, onde a humanidade começa a entender que na agricultura existem as estações do ano, elas são muito importantes, né, para plantar, o solo depende muito, né, dessas épocas do ano, onde entra muitas dessas divindades. E um detalhe interessante é que essas divindades são femininas justamente por causa que representam a natureza. Então a natureza vem nesse princípio feminino, então a maioria das divindades nessa época vinham, né, nesse sentido feminino justamente porque se tratava da natureza. Enfim, aí já seria o período neolítico, né, onde a humanidade começa, né, com o sedentarismo, começa a construir suas casinhas, a plantar e cultuar vários tipos de divindades, né, e tudo mais. Bom, mas aí o tempo passa, né, a gente passa pela idade dos metais, descobre o bronze, a prata, o ferro, começa então o comércio ali, e assim a gente começa a entrar na Idade Média, e é onde, bom, vocês sabem que na Idade Média aconteceu muita coisa que influenciaria com grande peso a psique da humanidade. E com isso a gente passa para o terceiro Aion, que é o Aion da Morte. Esse Aion em Telema representa a divindade Osíris, né? Onde ele é bastante associado à morte, a essa ressurreição, né? Esse novo ciclo, esse processo de destruição para um novo começo. Enfim, a gente sabe que na Idade Média houve a morte das religiões, onde o período espiritual que representa essa época é o monoteísmo, que seria basicamente a crença em um Deus único. E a gente vê esse período sendo refletido justamente na Idade das Trevas, onde, né, o cristianismo, o Vaticano se torna uma potência mundial, um grande poder não só religioso e espiritual, mas sim social e político. O Vaticano mandava em praticamente tudo ali na Europa. Enfim, tem vários períodos aí marcantes, as cruzadas, as guerras santas, a Inquisição, né? E a gente sabe que teve essa caça e essa destruição de todas essas religiões pagãs, todas essas religiões xamânicas que usavam bastante desse princípio da natureza, foram proibidas. Literalmente elas foram proibidas, onde a única religião que foi dada como certa foi o cristianismo, né? A crença de um Deus único. Então foi meio que empurrado a humanidade até essa mudança, que representa bem o que Osíris, né, mostra, esse ciclo de morte, um novo começo, enfim. Foi basicamente isso que aconteceu. Só que daí o tempo passa e a humanidade vai evoluindo. Então essa crença em um Deus único começa a ser questionada por vários filósofos e cientistas, dando então a origem para o quarto Aion, o Aion da tecnologia, onde ele gira em torno ali do século XV para o XVIII, onde representa bem essa revolução científica que aconteceu, onde a gente tem ali bastante a teoria da evolução de Darwin, Newton, Albert Einstein, Nikola Tesla, vários nomes ali bem importantes que trazem então esse conhecimento que não só bate da atual religião, como também ela contradiz bastante das crenças que tinham na religião do cristianismo, aonde faz as pessoas então questionarem a veracidade desses fatos e aonde muda a psique para o ateísmo, né? A gente tem essa era de ateísmo aonde a crença em Deus ela simplesmente acaba. Pessoas conheciam apenas uma religião e a ciência explicava coisas completamente contrárias a ela. Então, meio que não fazia sentido. Principalmente os avanços na medicina fizeram bastante as crenças no cristianismo e o Vaticano perderem grande parte desse poder. Mas aí o tempo passa e a gente passa para o quinto Aion, que em Telema ainda seria o terceiro, que é representado pelo Aion da Liberdade,
representando em Telema a divindade egípcia Horus, que é basicamente a figura de um homem com um rosto de gavião, né? O olho de Horus também representa bastante coisa, tem muito significado, onde o olho dele também representa, é o símbolo do despertar espiritual, enfim. Horus traz essa liberdade, aonde traz de volta a espiritualidade do xamanismo, aquele xamanismo antigo, pré-histórico, ele volta agora, porém num sentido moderno. Chamar de xamanismo moderno aqui. Então ele puxa essa base científica do ateísmo, né, do monoteísmo, do xamanismo, do paganismo, porém só que moldado para a forma atual, né, onde a razão ela tem grande peso. As coisas não precisam só serem por serem. Existe uma explicação. Inclusive esse quinto Aion é o Aion atual em que estamos agora e traz de volta essa energia xamânica e você vê bastante dessa espiritualidade realmente acontecendo nas pessoas. Você vê que as pessoas estão buscando mais essa espiritualidade. A Umbanda, por exemplo, aqui no Brasil, ela tem crescido bastante. E a Umbanda é uma religião, e é uma religião bem xamânica, que cultua, né? Os orixás são entidades da natureza, todos representam forças da natureza. Então, você vê como essas antigas espiritualidades estão realmente voltando. O xamanismo moderno está realmente voltando. Inclusive, a Umbanda tem bastante desse rolê com os ancestrais, né? Com os guias espirituais, que seriam basicamente o espírito desses antepassados, né, que a gente tem. É muito louco isso aí também. Isso aí não vem muito ao assunto. Mas enfim, se a gente está no período do xamanismo moderno, o que explica todo esse caos no mundo, né? Ainda não faz sentido o porquê que as pessoas estão tão o mundo tá tão caótico. E é por isso que a gente chega pro sexto Aion, o novo Aion que está surgindo agora, o Aion da verdade. Bom, esse Aion em Telema representa a divindade Maat, que é uma deusa feminina. Ela é a deusa da justiça, da verdade e principalmente da ordem cósmica. Então ela representa meio que esse equilíbrio universal. E Maat, ela nos mitos egípcios, ela é fundamental no julgamento das almas, né, onde eles colocam lá a pena, né, de um lado e o coração da pessoa do outro, onde é pesado, né, contra a pena de Maat, para determinar se a pessoa ela foi justa em vida ou não. E a gente pode ver essa justiça universal acontecendo de Maat em vários acontecimentos, a pandemia, por exemplo, né, todos esses desastres naturais e todo esse papo de invasão alienígena que está acontecendo, todos eles ajudam para essa nova mudança da psique da humanidade, onde pessoas estão mudando a mentalidade, entrando para esse Aion da verdade, onde a espiritualidade das pessoas é baseada no que é de fato verdadeiro. Tudo, uma junção de praticamente tudo. E outra coisa que prova que esse Aion ele já chegou é um dos discípulos de Crowley, o Frater Achares, que não só chegou esse novo Aion de Maat, mas como ele está sobrepondo o Aion de Horus. Ou seja, o Aion de Horus ainda continua acontecendo, as pessoas continuam buscando essa liberdade espiritual, buscando esse despertar espiritual com os meios xamânicos, com essas divindades antigas, esses guias espirituais. Porém, existe essa justiça divina acontecendo e é por causa dela que está todo esse caos. O mundo está completamente caótico por causa disso. Então esse novo Aion ele já está influenciando a parte psicológica das pessoas, então mudando a psique dessas novas gerações. Mas enfim, minha ideia aqui não é fazer um vídeo muito longo, esse vídeo aqui já ficou bem complexo, mas eu espero que você tenha entendido mais ou menos o que eu queria passar sobre esses novos Aion e mais ou menos explicar por que o mundo está tão caótico, tanta guerra, tanta coisa acontecendo, tantos desastres naturais, enfim. É a chegada desse novo Aion e eu tô aqui justamente para te ajudar a não ser consumido por esse caos todo. Se inscreve aí no canal que você vai receber bastante conteúdo, onde eu vou te explicar as coisas que estão acontecendo no mundo, eu vou te ajudar a despertar espiritualmente, enfim, tem muita coisa ainda. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. A gente se vê aí em qualquer outro dia. Muito obrigado por sua presença até o final. E é isso. Tchau, tchau.
That is all man's doing. Yes. We are the great danger. The psyche is the great danger. What if something goes wrong with the psyche? Yes. See? And so you see, it is demonstrated to us in our days what the power of the psyche is.